Bom, boa noite a todos, boa noite público que nos assiste pela internet. Hoje a audiência pública é sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias e sobre uma alteração no PPA para 2024 e 2025. Antes da gente começar, vou só explanar um pouquinho sobre o que é LDO, porque tem algumas pessoas que não sabem, né? O público que nos assiste pela internet. E depois a Eleusa vai passar a parte do executivo, mais detalhado com números. Então, o que é LDO? Prevista no artigo 165, inciso 2 e parágrafo 2º da Constituição Federal, é um instrumento de planejamento elaborado anualmente e tem como objetivo apontar as prioridades do governo para o próximo ano. Ela orienta a elaboração da LOA, baseando-se no que foi estabelecido pelo PPA. Ou seja, a LDO é o elo entre o PPA e a Lei Orçamentária Anual. Esses valores que eu vou apresentar daqui a pouco é a proposta da Câmara para o Executivo. Aí o Executivo consolida essas informações no projeto deles, que é o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias. Transparência. A Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 48, diz que são instrumentos de transparência da gestão fiscal aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, os planos, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e os orçamentos, as prestações de contas e o respectivo parecer prévio, o relatório resumido da execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal, e as versões simplificadas desses documentos. Tanto no portal da transparência da Câmara como da Prefeitura é possível verificar todos esses relatórios. O que deve conter dentro da LDO? As metas e prioridades da administração pública, orientações para a elaboração da LOA, alterações na legislação tributária, concessão de vantagem, aumento de remuneração, a criação de cargos, a admissão de pessoal e a alteração de carreiras. Toda e qualquer despesa que acarrete aumento, ela tem que ser detalhada dentro da LDO. Critérios para contingenciamento de despesas e limitação de empenhos, procedimentos para alterações e dotações orçamentárias, autorização para repasses a entidades privadas sem fins lucrativos. Daqui é mais da Prefeitura. Evolução das diretrizes. Eu trouxe os últimos 4 anos para vocês fazerem um comparativo. Então, no exercício de 2021, o valor reservado para as despesas do Poder Legislativo era R$ 1.201.460. Para 2022, R$ 1.198.800. E para 2023, R$ 1.269.600. Esse daqui é o valor que nós estamos executando esse ano aqui. E para 2024, R$ 1.343.530. Desse montante, R$ 1.073.700 são gastos com pessoal e outras despesas correntes, R$ 254.400, totalizando as despesas correntes em R$ 1.328.100. E despesas de capital, que é investimentos, né, aquisição de imobiliário, R$ 15.430, totalizando R$ 1.343.530. Limites. Nós temos alguns limites legais para cumprir, né? Então, esse projeto ele atende ao limite estabelecido na Constituição Federal, que fala que a Câmara não gastará mais de 70% de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio dos vereadores. Nesse demonstrativo, nós podemos ver que o limite seria 940 mil. Nós estamos abaixo, com 851.200. Aqui não entram os encargos, tá? Os valores patronais não entram aqui. E o nosso limite vai ficar em 63,36. Isso daqui é uma previsão, tá? Pode sobrar, pode ser que no executado aqui fique em torno de 59%. Vai depender da receita corrente líquida dos gastos com o pessoal. O limite total é 70%. As atividades: capacitação dos agentes políticos e servidores, R$ 5.000. Contratação de serviços especializados em informática, R$ 88.800.
Aquisição de materiais e produtos para a manutenção dos serviços, R$ 32 mil. Aqui são todos os gastos com os softwares que nós temos hoje, os serviços de TI nosso. E aquisição de materiais e produtos são os materiais corriqueiros do dia a dia, tá? Despesas com copa e cozinha, material de consumo, de livraria, papelaria, de processamento de dados. Manutenção das atividades da Câmara são os demais contratos. Provedor de internet, energia elétrica, telefone, etc. R$ 59.500. Com pessoal, como eu já disse, né? R$ 1.073.700. Aquisição de bens móveis, 15.430. Para fornecimento de cesta básica e ticket de alimentação, 69.100, totalizando 1.198.800. Agora vamos para a alteração do PPA. Para 2024, nós tínhamos orçado para a contratação de serviços especializados em informática 63.800. O que aconteceu? Com a junção do CEAFIC, do Poder Legislativo com o Executivo, nós tivemos que participar do pregão da Prefeitura e aumentou um pouquinho o valor, tá? Então, e também nós tivemos que fazer um contrato de TI. Por quê? Hoje o Tribunal de Contas ele exige muitas coisas relacionadas à informática que a gente não tem nem capacidade técnica e nem tecnológica para estar atendendo eles. Então, a gente contratou, fizemos uma dispensa de licitação, fizemos uma cotação e foi contratado o Fábio Brusa. Tá? Então, todo o suporte de TI é ele que nos ajuda, então nós tivemos que fazer essa alteração. Vencimento dos servidores. Era 1.057.000, foi para 1.073.700. Nós tínhamos previstos um aumento de 7%. E nós estamos vendo que, por conta do Covid, nós estávamos com um orçamento mais enxuto. E a gente viu que o prefeito conseguiu dar um aumento maior. Provavelmente, para 2024, o aumento vai ficar em torno de 10% e não em 7%. Então, nós fizemos essa alteração também. E fornecimento de cesta básica e ticket de alimentação era 44.100, foi para 69.100. O nosso ticket era R$ 480. E ele foi para R$ 600. Tá? Então, de 1.277.000 foi para 1.343.000. Para 2025, mesmos motivos. Contratação de serviços especializados em informática, 67.050 foi para 97.850. Vencimento dos servidores e remuneração dos vereadores, 1.178 foi para 1.233. Fornecimento de cesta básica e ticket de alimentação, de 46 foi para 85. Tá? Então, no total orçado, de 1.408.810, para 2025 foi para 1.534.210. Alguém tem alguma dúvida? Falei muito rápido? Não? Então, eu vou passar a palavra para a Eleusa, que vai estar fazendo agora a parte do executivo. Boa noite a todos os presentes. Boa noite ao público que nos assiste pela internet. Nós estamos aqui de novo, né, numa audiência pública de alteração de PPA e de elaboração da LDO 2024. Desde que o PPA foi feito pela primeira vez, que foi em 2021, né, para valer em 2022, a gente estava num momento de pandemia. Então, nós fomos bem enxutos, né? Porque a previsão era que haveria queda na arrecadação, que a gente ia gastar muito mais com saúde. Nós gastamos muito com saúde, mas, felizmente, a arrecadação não diminuiu para o município. Então, de lá para cá, todo ano, nós estamos fazendo um ajuste acima do que o previsto, né? A gente está arrecadando mais. Então, eu vou passar para vocês os ajustes que eu estou fazendo agora. E, como eu conversei com a Gi antes, provavelmente, em agosto, quando eu vier fazer a audiência do orçamento, de repente, o cenário está melhor ainda. Então, a gente tem que mexer de novo numa lei que nem entrou em vigor.
Mas o Tribunal de Contas ele está pedindo muito que o município faça os estudos e trabalhe com os números o mais próximo possível da realidade. Tá? Então, a justificativa é essa, que eu já passei para vocês, né, da questão do PPA ter sido feito em 2021, e de lá para cá o cenário foi mudando, e hoje, depois da arrecadação do último exercício de 2022, nós temos um outro cenário totalmente diferente do que estava acontecendo no início de 2021. Aqui é o organograma, né, de como tudo acontece. Então, o Elinho, ele tomou posse em 2021. Ele governou com o orçamento que foi deixado para ele. Aí, quando ele tomou posse, nós, da equipe de governo, nós elaboramos as peças para mais 4 anos. Então, o próximo prefeito vai governar com o orçamento que nós estamos deixando para ele, né? Então, é assim que funciona. Aqui está o organograma, né, do que é feito nesses 4 anos, o PPA. Nós fazemos 4 LDO e 4 LOAs, né, que é do orçamento. Aqui está a parte da legislação, né, o plano plurianual, que é um instrumento previsto no artigo 165 da Constituição Federal, destinado a organizar e viabilizar a ação pública com vistas a cumprir os fundamentos e os objetivos do município. Então, quando a gente vai fazer o PPA, existem as reuniões, existem as pesquisas que a gente deixa disponível na internet, né? Pode ser feito também na prefeitura, a pessoa pode ir até a prefeitura e falar: eu gostaria que houvesse uma mudança em tal serviço, gostaria que fosse feita uma obra em tal lugar, uma unidade de saúde, uma escola. Então, tudo isso fica aberto à população. Em junho, eu vou abrir de novo, né, os formulários para as pesquisas. Então, é o momento do povo colocar o que gostaria que fosse implementado, o que gostaria que fosse mudado, que tipo de obra que gostaria que fosse feito no município. Aqui eu tenho uma breve descrição do que aconteceu nesses últimos anos. Ó, em 2020, nós arrecadamos quase 32 milhões. Em 2021, que foi o primeiro ano do prefeito Elinho, nós arrecadamos 39 milhões, quase 40 milhões. O ano passado, nós arrecadamos 48 milhões 732. Então, 2023, eu já tinha alterado, né, vislumbrando esse acréscimo na receita. Só que aqui em 2024, a gente ainda estava em dúvida. Quanto que vai continuar subindo? 20%, 10%? Então, a gente está deixando para mexer mais próximo de quando a lei vai ser efetivamente colocada em prática. Aí nós passamos para 56.650 para 2024 e em 2025 60 milhões, tá? São números assim bem fáceis, possíveis de serem executados, tá? Só que na mesma proporção que aumenta a receita, aumenta também a despesa, certo? Os medicamentos mesmo subiram demais depois da pandemia, questão de 25% em média, né, alta nos medicamentos. Então, em 2024, estava previsto em 49 milhões e 100, vai passar para 56.650, tendo um acréscimo de 7 milhões 550. E em 2025 era 53 milhões, nós passamos para 60 milhões, um acréscimo de 7 milhões. Aqui é a estimativa dos gastos com o pessoal. Dá licença só de eu desligar o meu alarme. Desculpa, pessoal. Em 2024, a nossa despesa de pessoal vai ser na casa de 20 milhões, o que é considerado 35% da receita corrente líquida. O executivo ele pode chegar num teto de 54%. Nós estamos com uma folga, né? Estamos conseguindo fazer a máquina funcionar com menos gasto de pessoal, né? Isso é muito importante quando o governo quer fazer melhorias, né, nos serviços e obras, né, como a gente está vendo que está acontecendo aqui. Para 2025 vai ficar na casa de 21.865 e 36%.
No ensino, a previsão de aplicação, olha, isso aqui é algo inédito, tá? Eu posso falar porque já faz 15 anos que eu faço audiência pública e assim a nossa despesa com o ensino chegava assim a 26% no máximo. Então, assim, num estudo preliminar, já vai chegar em 32% para a gente manter os serviços que nós temos no momento. Certo? É bastante dinheiro. E aqui, em 2025, em 33%. A saúde também, né? O mínimo que o município pode investir é 15%, mas nos nossos estudos preliminares a gente já está com mais do dobro, certo? 16.800.000 em 2024 e 18.200.000 em 2025. Já se preparando, né, para a nova unidade de saúde que vai ser inaugurada, né, a gente já tem que prever que vai ter equipe, né, toda uma questão de colocar para funcionar. Eu queria só deixar claro que nós estamos fazendo alteração no PPA, mas não estamos incluindo nenhum projeto novo, nenhuma atividade nova. Então, é para manter o que está em vigor, certo? Então, a gente só está mexendo nos valores, adequando os valores para poder executar as ações da forma que é necessária. Aí, aqui, eu só coloquei assim, para vocês verem rapidamente, né? A Câmara, né, que é esse programa 1, foi pedido 66.500 em 24 e 125.400 em 25. Então, depois, todos esses anexos, eles virão para a Câmara, junto com o projeto de lei, para vocês apreciarem com calma, tá? Mas é algo assim que nós já nos debruçamos e já fizemos as contas e já esticamos para cá, encurtamos para lá, né? E onde que a gente encurta? Aumentou a receita? Sim, aumentou, mas ainda não está sobrando recurso próprio para a gente fazer investimento, que seria uma obra, vamos dizer. A gente não tem. Então, por isso que o prefeito está sempre em busca de convênio, de emenda de deputado. E o que é importante? As emendas que ele consegue de custeio, a gente coloca, né, na saúde ou em outro local alocado, daí sobra aquele dinheiro que a gente obrigatoriamente estaria investindo ali e com esse dinheiro que a gente está fazendo as obras. Então, o ano passado, nós conseguimos perto de 3 milhões de reais de emendas, entre tudo que foi, né, tanto federal como estadual. Então, esse recurso sobra no caixa da prefeitura, porque ele é um incremento a mais, né? Então, aqui daí vai vir para a Câmara todos os programas que foram alterados, programa 1, programa 2, do que se refere, e quanto foi alterado em 24 e em 25. Então, as próximas 11 páginas, elas são todas nesse mesmo estilo, porque aqui na Câmara é um programa só. A Câmara trabalha com um programa só. A Prefeitura tem mais de 20. Então, tudo que a Câmara tem num programa, a Prefeitura tem nos 20 dela. Porque, assim, a educação tem TI, a educação tem material, a educação tem prestação de serviço, a educação tem todo tipo de gasto com pessoa jurídica, física e material. O gabinete do prefeito também, a administração também, a saúde também. Então, ficaria muito longo se eu fosse explanar todas as dotações, né, com o que é gasto, ficaria cansativo até. A gente tem, em média, 200 dotações. Tá? A Câmara deve ter 20, aproximadamente, 16, por aí. Então, assim, depois desse orçamento, né, o PPA, LDO, quando chega no orçamento, ele é bem fatiado. A gente tem que ver o que eu vou pagar com esse recurso aqui que está alocado aqui, por exemplo. Aqui vai ter conta de energia, vai ter o TI, vai ter o pessoal que trabalha ali, certo? Então, em todos os programas, vai ter esse tipo de despesa. Então, eu vou passar, porque as próximas 11 páginas, elas são falando o programa e quanto que vai ser a alteração 24 e 25, certo? Daí tem o auxílio alimentação,
tem administração geral, ó, administração financeira, que é o meu departamento, que a gente tem toda a parte de arrecadação, a receita, né, que é a tributação. Então, envolve tudo aqui. Daí nós temos a saúde, né, que é onde a gente aloca a maior parte dos recursos, né, e tem que alocar mesmo, porque ali é que quando chega é porque a pessoa não está legal, né? Então, ela quer atendimento, ela precisa do atendimento. Então, aqui é onde os gastos são maiores. A vigilância, né, também, que é um departamento autônomo, né, que cuida tanto da zoonose como da vigilância sanitária, epidemiológica. Aí aqui nós temos também o Fundeb, que faz parte da educação. Temos diferenciando educação infantil e creche, ensino fundamental, o transporte escolar. O transporte escolar, nós temos um contrato de aproximadamente 3 milhões. Temos uma parceria com o Estado, né? O Estado está mandando aproximadamente 2,5 milhões para nós, 2.300. Alimentação escolar, que aqui é a merenda exclusivamente. O ano passado nós tivemos um gasto de 1,5 milhão com alimentação. Aqui é a promoção cultural, os eventos, né? O esporte também, com o lazer e os campeonatos que Saltinho ele participa e também patrocina, né? Aqui são as vias urbanas, as ruas, né? Toda a questão da malha viária. Aqui em obras, as obras e os serviços públicos, que seria a parte da manutenção da cidade, os serviços de cemitério. Aqui o saneamento e meio ambiente, que também hoje administra a coleta de lixo. O fundo do meio... O Fundo do Meio Ambiente, aqui, que também patrocina questões assim voltadas ao meio ambiente. Obras e serviços rurais, que cuida da parte rural do município, da patrulha agrícola e as limpezas das estradas e manutenção. Nós temos o Conselho Tutelar, a assistência social, o transporte coletivo rodoviário. E também nós temos a reserva de contingência. O que é a reserva de contingência? É 1% do orçamento que é deixado para se acontecer alguma coisa assim que não estava prevista, como foi a pandemia. Essa reserva de contingência, a gente nunca tinha usado, né? Em 30 anos de Saltinho, até que chegou a pandemia. Aí chegou a pandemia com coisas urgentes para serem compradas e foi com esse recurso reservado. Aí, se chegar meio para o final do ano e não acontecer nada assim de imprevisto, a gente pode usar em outros programas, tá? Então, é o que eu já tinha dito, né? As alterações são apenas de valores, a gente não mudou nada por enquanto, mesmo porque, quando acontece de chegar algum recurso para a Prefeitura, nós mandamos um projeto de lei para a Câmara, explicando do que se trata, para aprovação da Câmara, e a gente poder colocar no orçamento. Então, eu já falei das alterações do PPA, eu vou entrar agora na fatia da LDO, que é especificamente o que nós vamos alocar em 2024. Então, da previsão orçamentária, né, 56.650, o gasto do Legislativo, 1.343.000, o nosso, 55.306.000, e a despesa fixada de 56.650. De pessoal também eu já havia dito, né? 20.134.000 previsto contra essa receita corrente líquida e 35% de gasto de pessoal. Na saúde, uma previsão de 16.788.000, sendo que nós esperamos de recursos externos, né, federal e estadual, através de emendas, esse valor, porque se nós recebermos esse valor, a gente vai ter esse dinheiro sobrando no caixa para poder investir em outras coisas. Esses programas já são programas assim específicos do governo federal, que é para média e alta complexidade. Esperamos receber esse valor de 626.000. O piso da atenção básica, 2.010.000. Assistência farmacêutica. Nós gastamos mais de 1 milhão com remédio ano passado. Esse aqui é o que o governo repassa para nós, o governo federal, 35.000 no ano, tá?
da Vigilância em Saúde, que isso aqui basicamente é para pagar os salários dos agentes, que já está determinado por lei. O Estado também só repassa isso aqui, ó, 65.500. Aqui já está para atender os diabéticos. Os diabéticos, eles mandam 5 mil por ano. Acho que uma pessoa que é atendida pelo posto durante o ano deve ficar mais ou menos nisso, entre lanceta, entre as tirinhas, né? Aí, esses recursos aplicados, né, que a gente deixa aplicado no banco, provavelmente vão render 16 mil reais. E aqui, né, a aplicação da saúde, quase 31%. A educação, a previsão é de receber 6.735.000 de Fundeb. A lei, ela determina que 70% seja aplicado em salários dos professores. Mas aqui, pelas minhas contas, nós já vamos ultrapassar, ó, já está quase em 81%. E os outros 30%, eu posso pagar qualquer outra atividade que tenha nas escolas. Posso pagar empresa terceirizada, posso pagar material de limpeza e posso pagar o salário dos outros funcionários da escola também, certo? Essa retenção do Fundeb é 20% dos principais impostos que chegam no município. Então, 20% eles já seguram na fonte. Pelos cálculos, também nós vamos ganhar 61 mil, porque o 6.735 menos esse dá 61 mil. O ensino, como eu disse, né, que até hoje eu nunca fiz os cálculos onde as despesas com o ensino fossem tão altas, certo? Sem, assim, incrementar nada, para manter o que nós temos hoje, está previsto de gastar 3.200.000 acima dos 25%. Aqui o que a gente está pretendendo receber, né, de salário e educação, o transporte de alunos que o Estado está ajudando o município a manter, né, o transporte, e esse aqui é um auxílio transporte federal. Então, esse montante aqui diminui, né, do que nós vamos aplicar no geral, que é quase 18 milhões. Nós temos uma dívida consolidada, é um parcelamento de fundo de garantia, que ele é bem antigo, é de outros mandatos, de outros prefeitos. Mas a gente herda, né, o ônus e o bônus, então, quem é eleito tem que seguir o script. Então, nós vamos pagar da parcela 154 até a 165, e vamos despender 17 mil reais nessa dívida durante o ano. Essa dívida, ela foi parcelada em 15 anos e nós pagamos aproximadamente 2 mil reais por mês, 1.800, sabe? Foi assim, quando o Vandinho era prefeito, o Tribunal de Contas viu por bem que os comissionados não tinham direito ao fundo de garantia. Aí cessou. O prefeito, ele atendeu o Tribunal de Contas e parou de recolher. Aí o Ministério do Trabalho veio na prefeitura e falou que estava errado, que o comissionado ele tem direito da mesma forma que um seletista. Aí fez o cálculo de tudo que não deixou de ser recolhido, aplicou multa, e a gente está pagando agora de pessoas que trabalharam há 20, 25 anos atrás. Então, nós estamos pagando essas diferenças para esse pessoal. Mas é, assim, totalmente legal, né? É algo assim que eles tinham direito e a gente tem que pagar mesmo. Então, daí de todo aquele dinheiro, dos 56.650.000, a Câmara separou 15.430 para os investimentos, né? Que dá 1,23 do orçamento dela. E nós, de todo aqueles 56.650.000, só sobrou 152 mil. Com 152 mil não faz nem 100 metros de recap. Né? Então, o que são os 152 mil? Eu tenho que ter previsto que, se o prefeito conseguir uma verba, eu posso dar uma contrapartida. Ah, mas agora eu não tenho. Mas se eu receber uma emenda da saúde, vai sobrar 500 mil no meu caixa. Aí eu mando o projeto de lei para a Câmara e a gente consegue ir costurando para as coisas darem certo no final. Tá? Aí, dos créditos adicionais, que é isso que eu já falei para vocês, né? A gente pede autorização de 12%, tanto para suplementação como os remanejamentos. O que é o remanejamento? Por exemplo, assim, lá no meu departamento, eu tenho um orçamento de 1 milhão.
Aí eu previ que com força eu ia gastar, energia elétrica eu ia gastar 100 mil. Só que eu vi que eu não vou. Aí eu quero autorização para pegar aquilo que eu ia gastar com energia elétrica e, de repente, comprar um material que está faltando. É só isso. Você tira um dinheiro que está para um determinado serviço, você vê que vai sobrar, aí você pega e passa para outro. Certo? Mas não muda nada no valor que já está combinado e que já está aprovado. Essa foi minha explanação, tá? Aqui estão os meus contatos, né? Meu e-mail, meu telefone. Eu estou à disposição na prefeitura, eu estou à disposição por e-mail, eu estou à disposição pessoalmente, né? Para atender quaisquer dúvidas, né? Os munícipes também, que tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato por telefone ou por e-mail. E se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição. Então, muito obrigada a todos, muito obrigada aos que nos assistiram, uma boa noite.